tarde, brasileiros. Eu sou brasileiro aqui no YouTube e venho aqui falar alguma coisa para vocês do que está acontecendo em nosso país. É importante nós falarmos essa verdade. O governo diz que está tudo ruim. E é verdade. Tem coisas que estão fora do controle dele, como a questão da guerra do Irã. Nós entendemos isso. Mas por que ele está enviando toneladas de alimento e remédios para Cuba, inclusive combustível? Sem falar, sem explicar para nós. Ele deve explicação para a população. Porque eu vou na farmácia muitas vezes, popular não tem remédio. Eu tem uma fileira de gente no TFD lá, esperando para ser atendido. Para receber um medicamento estranho, que é difícil de comprar. Ele não quis comprar para nós o medicamento para quem tem a herpes zoster como eu tenho. E sabe quanto isso dói quando ela se manifesta no nosso corpo? A dor, um dia eu cheguei a ficar com uma marca preta aqui em cima, aqui, ó, só da herpes zoster. E o governo não quer explicar isso para nós. Simplesmente ele joga para frente, ele vai fazendo e vai tirando. Não é porque tu é contra, tu é bolsonarista. Gente, não é ser bolsonarista. Você não quer saber onde é que é usado o teu dinheiro? O imposto que você paga? Para quem está sendo dado? Se você concorda que realmente que seja enviado tudo para Cuba, na qual o país está naquela miséria, não por causa dos Estados Unidos. Não tem nada a ver, pessoal, com os Estados Unidos. A miséria existe porque lá dentro é um governo comunista e no governo comunista é uma centralização de poder, um fascismo puro. Tá? Para quem não sabe o que é fascismo, fascista adora centralizar poder e comandar as redes sociais. Então quando você escutar um ministro falando que tem que controlar as redes sociais, ele é fascista. Porque o fascismo age desse jeito. Ele centraliza poder e comanda as redes sociais. Foi assim que Mussolini queria fazer também. Então, ele não quer dar voz às redes, que o povo conte a verdade. Ele quer que tudo trabalhe no segredo, como Lula fez agora. Lula não contou para ninguém o navio de comida que ele está enviando. Não contou para ninguém por que está sustentando o pessoal de Cuba. Porque se o governo lá, o filho do homem, o filho do presidente de Cuba, ele anda de carro importado. Ele tem lancha. Ele posta na internet, ele viajando, passeando, andando de lancha, comendo bom em festa, fazendo festa, rave. Como é que tem dinheiro para ele e não tem dinheiro para o povo? Porque é centralizado, porque em Cuba é assim. Se tu fizer uma loja, meu amigo, ou um comércio, e você começar a crescer com a tua loja ou teu comércio, o governo vai lá e taxa. Se um médico lá em Cuba estudar para medicina é gratuito, é de graça, você pode estudar. Você não tem que pagar nada para estudar, diferente aqui do Brasil. Só quando você se forma em medicina, você vai montar digamos que você quer montar uma clínica para você, se os seus dinheiros subir demais, o governo vem em taxa. Por isso que médico lá não consegue nem comprar perfume. Porque se ele for comprar perfume, ele não aguenta sustentar. Não existe médico de renome em Cuba. Porque eles não deixam você crescer. Não deixam você se valorizar. Esse é um dos problemas que nós temos lá em Cuba. E aí o Brasil está mandando alimento, mandando tudo. Será que vai chegar no povão esse alimento? Ou o governo vai pegar esse alimento e vai revender esse alimento e fazer mais dinheiro para ele? A gente tem que investigar, não é um governo de confiança, meu amigo. Se fosse de confiança, os outros países também ajudariam. Acho que a Argentina não ajudaria, acho que os outros países não ajudariam, acho que o Peru não ajudaria, acho que o Chile não ajudaria. Todo mundo ajudaria, mas não é um governo que o povo não confia. Eles sabem que não chega lá. Você sabe por que os Estados Unidos saiu da OEA lá? Uma instituição que ajudava a dar alimentação para todos, para os pobres do mundo, porque ele descobriu que os bilhões de reais que ele dava lá acabavam na mão de governos de esquerda, ajudavam a fortalecer exército, ajudavam a fortalecer comunismo, ajudavam a fazer... Aí os Estados Unidos cortou e disse que não ia dar mais nenhum tostão. Justamente isso. E não foi a primeira confusão que houve, não. Já houve uma com Elon Musk,
Elon Musk, ele foi intimado a dizer porque que ele acabasse com a fome, porque que ele, em vez de estar gastando dinheiro em robô, não acabasse com a fome do mundo. Ele disse, tudo bem, eu tiro todo o meu dinheiro e dou para tirar a fome do mundo. E sabe o que aconteceu? Mas ele disse só uma coisa, mas eu vou administrar o dinheiro para quem vai. Eu vou ver do começo ao fim se está sendo entregue realmente o dinheiro para as pessoas famintas. Aí, essa OEA lá que existia lá no governo lá, na ONU, não quis, não aceitou. Diz que ele administrar, não, ele saber para quem vai, não. Eles é que tem que saber. Então, quando tem esse negócio de esconder os fatos, é uma realidade. E Lula escondeu isso de você, por que não passa no jornal? Por que não sai pergunta? Por que vocês, YouTube do Lula, que gastam tempão defendendo ele, botando ele lá no trono, não faz essa pergunta pro Lula? Por que estão mandando alimento para lá, Lula? Se tem gente aqui, já foi descoberto que no Brasil tem mais de 20% da população está desempregada, principalmente na região Nordeste. E antes não tinha, saiu da linha da pobreza. Estão descobrindo no Brasil que tem mais de 2 milhões de pessoas passando fome e indo para cima. Fora que não são contabilizadas. Fora as invasões que a Polícia Federal está fazendo no Nordeste, queimando casa, queimando tudo. Em vez de caçar bandido, traficante que está lá, gente do Hezbollah que está no Brasil, com facção do Hezbollah escondido no Brasil, pegando ouro, diamante, transformando em dinheiro, lavando com PCC para enviar para os países terroristas para fazer guerra contra Israel e os Estados Unidos, estão aqui dentro do nosso país, dentro do Brasil. Lula sabe disso também, porque quem falou isso foi a própria TV Al Jazeera. Tá? A gente consegue, quem tem a .sat, consegue ver a TV Al Jazeera no canal ali colocado por eles. Consegue saber de tudo que está acontecendo no mundo lá fora. E aí esse pessoal não faz nada. Fica todo mundo quieto, todo mundo em silêncio. Lula tem que se explicar pra gente. Ah, porque é contra o PT, não. É porque que o Lula perca a eleição. Gente, eu não quero que o Lula perca a eleição. Sabe por quê? Porque ele já perdeu. Verdade é essa. Já ficou provado pelo FBI e a Polícia Federal que Lula só ganhou 38 milhões de votos e Bolsonaro ganhou 85 milhões de votos. Não sou eu que inventei. Está colocado nas redes sociais. E quem falou isso, quem deixou escapar, foi a própria Polícia Federal. E os caras do FBI que ajudaram o Lula a se eleger estão tudo presos nos Estados Unidos. Você já sabia disso? Que ajudaram Lula a falsificar as urnas. Por isso que eu vejo só uma coisa. Por isso que o Lewandowski, o que ele mandou fazer? Ele mandou pegar todas as urnas que tinham, 200 mil urnas, e mandou destruir. Antes da saída dele. E como mandou comprar urnas novas. Por quê? O que tinha dentro daquelas urnas? A urna tem um tempo. Ah, porque é um tempo durável da urna. Mentira! O meu computador aqui tem mais de 20, 30 anos comigo. E funciona muito bem. A urna não teria problema nenhum, não. O que estava acontecendo ali é que ele usou para queimar, para acabar com o código-fonte, mas o código-fonte já foi desbloqueado. Há muito tempo já foi desbloqueado o código-fonte, sabia? A Argentina, os hackers argentinos desbloquearam no primeiro momento, disseram, Lula teve 38 milhões de votos, só Bolsonaro ganhou a eleição. A verdade foi essa. E é duro para você, de petista, aceitar, mas uma coisa é verdade, contra fato, não há argumento. Os fatos estão ali provando que ele ganhou a eleição, pronto. Ele era para ser o presidente do Brasil. E acabou. Ah, mas tu é bolsonarista, puxa saco do Bolsonaro. Não sou puxa saco do Bolsonaro, sou a favor a eleição livre. Por que Alexandre de Moraes, que logo quando viu que alguém estava dizendo, que alguém estava falando que a eleição foi fraudada, ele logo mandou prender o deputado que falou? Ué, quem não deve não teme. Se tu vir na minha casa e quiser saber quanto é que eu ganho, eu te mostro. Não tenho o menor medo de te dizer para ti como é que eu ganho. Tu quer saber qual é a minha classificação como professor, quando eu faço, porque eu sou ACT? Quer saber a minha classificação? Eu te mostro a minha classificação como professor. Eu não tenho nada a esconder, para quê? Para que eu vou esconder? Para que eu vou dizer que quero esconder as coisas dos outros, para os outros não ficarem sabendo? Quando alguém já faz isso, é a prova real que ele não é fiel. Quando existe negócio de esconder, pronto,
Ah, mas tu não sabe as rachadinhas dos filhos do Bolsonaro. Ah, e tu não sabe o filho do Lula. Tu não sabe que agora o Lula tá pegando uma empresa, uma instituição beneficente que está sendo criada, que vai distribuir não sei quanto não sei o que de alimentação e pertence a um sobrinho do Lula? Ele vai dar milhões de reais para essa empresa fazer a distribuição aí, e essa empresa vai ganhar milhões de reais e sobrou, e vai ser dinheiro. Você sabia que tem mais de 2.000 crianças que estão mortas e recebem pé de meia? Ou tu acha que o Lula, por que tem muitas crianças que precisam receber e não recebem, o governo diz que está gastando tanto com pé de meia? As crianças estão mortas e o pé de meia continua funcionando e vem toda a vida no nome deles, cai na conta deles e alguém pega. E essa empresa aí que vai receber aí do Lula não sei o que para montar não sei mais o que, olha só uma coisa engraçada, ela tá no nome de um cara que é mendigo. Só que ele não administra, esse cara vive, nem não tem nem casa onde morar. Mas estão usando o CPF do cara para formar a empresa na qual o verdadeiro dono é parente do seu Lula e vai ganhar milhões de reais do governo federal. E aí você vem querer, petista, que eu fique contente, que eu seja a favor do Lula? Não, eu não sou a favor do Lula, não. Eu acho que está na hora do Lula sair, porque roubar é uma coisa, todo mundo roubou, mas o Lula roubou demais. Tá? Fernando Henrique teve sua parte de roubo, outro teve sua parte, mas nunca alguém destruiu uma nação por completo como estão destruindo. Aí criam pauta de ideologia de gênero, pauta trans, tá lá aquela lá falando não sei o que, a reportagem fica em cima dela, porque agora os pastores vão ter que parar, mudar a pregação. Gente, você sabe que a Bíblia ninguém muda, é igual ao Alcorão. Se você for tentar mudar o Alcorão do muçulmano, você vai se dar mal. Por que você não fala em mudar o Alcorão do muçulmano? Hein? Porque o muçulmano também não aceita homossexual. Muçulmano não aceita travesti. Muçulmano não concorda com essas coisas. Mas vocês não falam do Alcorão. Vocês falam em atacar os cristãos, que são a maior parte do povo brasileiro. Olha bem, deputada ou deputado, que está tentando fazer isso, criando lei para prender pastor. Começa a prender pastor, começa a prender padre, e você vai levar o Brasil a uma guerra civil. Vai achar que alguém vai ficar sentado? Tem pastor aí que o filho dele é general de exército. Tem pastor aí que o filho dele é capitão. Tem pastor aí, tem padre aí também aí que o parente que é parente general. Vocês acham que eles vão aguentar ver a família deles na cadeia por causa de um presidente ou por causa de uma deputada o deputado que se acha grande? Vai levar o Brasil a uma guerra civil. E sabe que nessa guerra civil, quem vai sair ganhando, quem vai investir na guerra civil é os Estados Unidos. E o governo Lula vai ser derrubado antes do tempo. Eu quero que o Lula fique até outubro para as urnas derrotarem ele. Isso eu quero. Quero agora que fique até outubro. Por quê? Porque agora o país está uma porcaria. Se ele sair agora com o impeachment, ele vai dizer, viu, botaram o outro, não conseguiu arrumar. E a porcaria, quem causou essa porcaria no Brasil não foi outro, a não ser Lula e todos os seus comparsas. Mandaram o povo tomar vacina e mais de 15 ministros deles não tomaram a vacina. Você quer saber, você pode perguntar aí pro Google aí que ele vai dizer para vocês o nome dos ministros que não tomaram a vacina contra a Covid-19. Tá ali, inclusive a ministra do Meio Ambiente. Não tomou vacina, o ministro da Educação não tomou a vacina, mas mandava nossas crianças tomar vacina, que dizia que pode causar um monte de problema nas pessoas, faziam as nossas crianças tomar e ainda queria obrigar acima dos pais. Passar por cima dos pais, eu nunca vi passar por cima de pai e mãe. O responsável pelos filhos são os pais e as mães. Se eles não aceitam, tem que se respeitar o direito deles. O Estado não tem autonomia para isso. Nós não temos ainda, nós temos doença pior que o Covid e está matando gente, tipo a dengue, que já matou tanta gente quanto o Covid. Só que o Lula fica quietinho. Lula só comprou vacina para dengue agora em 2025, mas desde 2024, 2026 que ele comprou. 2024 já foi avisado pro Lula comprar. Lula disse que não ia comprar, ia deixar passar 2 anos. Foi isso que a Dilma fez na outra vez, quando deu aquela famosa gripe também. Ela também disse que só iria comprar no outro ano. Por enquanto não ia comprar, deixou o povo morrer. Aí você vem chamar Bolsonaro de genocida. Chamar a esquerda de genocida. Genocídio é isso. Genocídio é apoiar o Irã. Você já viram as mulheres com as caras quebradas lá no Irã?
Nenhum país do mundo está defendendo o Irã. Nenhum. Ah, tem lá o King não sei o que lá da Coreia do Norte. É um outro retardado. Que fica proseando que tem míssil. Estados Unidos, se quiser acabar com ele, é um piscar de olho, os Estados Unidos limpa ele do planeta, como se o país dele fosse muito grande. Só umas 7 bombas atômicas é suficiente para acabar com o país inteiro. Só que o que eles fazem? Eles se escondem atrás da população sofredora, o povo que não tem culpa. Eles não têm coragem de embarcar no navio com as suas bombas atômicas e dizer: vem Estados Unidos, que nós estamos aqui no mar aberto para lutar contigo de frente. Não, eles têm que se esconder atrás da população. Eles sabem que se jogar uma bomba atômica, igual o Irã tá lá. Mas onde é que estão os chefes lá do Irã? Os chefes lá que comandam do exército? Eles estão no meio da cidade, para que quando Israel jogar um míssil, eles possam mostrar as crianças que morreram junto com os chefes que estão lá dentro. Eles não têm coragem de ir para um lugar, cercar-se de armas com as armas poderosas que dizem que ele tem, cercar-se de arma e dizer: agora é guerra, nós vamos. Não são como os gays antigos que saíam em luta na rua e lutavam contra os seus inimigos com espada na mão, enfrentando de cara para a batalha. Eles se escondem atrás da população. Entra no meio da população e deixa a população se destruir, mata a população, aí nós fazemos uma propaganda, a televisão faz propaganda. Não, o Irã tem que acabar com o regime do Ayatollah, que o povo está festejando, porque agora meninas não são mais estrupadas, não. Desde que aquele Khamenei morreu, não tem mais menina de 9 anos sendo estrupada, violentada, nem homem se masturbando em cima de criança que ele mesmo mandou que podia fazer isso. Quando você desejar uma criança para casar com você, você pode até fazer masturbação em cima da criança. Satisfazer o seu desejo sexual enquanto ela não tiver idade para ter relacionamento. As meninas são estrupadas com 9, 10 anos, elas são estrupadas. Eles não ficam esperando, não. Então você quer que eu chegue e bate palma para um regime deste? Vamos criar vergonha, brasileiros. Vamos criar vergonha, esquerda. Deixa de ser essa esquerda ideológica que acha que tudo é desigualdade social. Que desigualdade social? Desigualdade social é vocês. Desigualdade social é o seu Lula gastar 53 mil reais por dia. Não vale no cartão corporativo dele. Olha aí na internet. Pergunta quanto é que o Lula gasta por dia no seu cartão. Vai aparecer ali, ó. Lula gasta tanto por dia no seu cartão corporativo. Como é que ele gasta? Aí tem pizza que diz: mas tem que saber o que ele gasta, né? 53 mil reais por dia, meu amigo. Quanto é que dá isso numa semana? Hein? Dá mais de 250 mil reais. Você tá pensando o quê? Que é pouco dinheiro? Como é que gasta 250 mil reais? Se eu tivesse 250 mil reais num banco, eu não precisava mais trabalhar. E ele gasta por dia. E ninguém sabe no quê. Qual a bobagem que é comprada? O que é feita? Seus ministros são as pessoas mais culpadas, cheias de encrenca. Boulos nem me fala, né, Boulos? Vai criar vergonha para ir falar mal do Bolsonaro. Tu vivia correndo aí e entrando dentro da casa dos outros, tomando terra dos outros, só porque eu ganhei um carguinho, vai. Mas isso aí, ó, vai acabar. Deixa elegermos o Flávio Bolsonaro. Nós vamos ver o que ele vai fazer com o apoio dos Estados Unidos. Eu espero que ele faça alguma coisa. Pode ser que depois que ele entre no governo apareça aqui falando e reclamando dele. Que eu não tenho candidato de estimação. Eu posso aparecer aqui reclamando, falando que ele não fez isso, que ele não fez aquilo outro, que ele não tomou posição, que ele tinha que tomar, que ele sabia muito bem o que ele ia enfrentar. Se não tem condições de endireitar o Brasil, não se candidate. O que eu quero dizer é isso. Não tem condições, tu não vai lá para endireitar o país, para colocar o país de novo, para devolver dignidade para as pessoas, para fazer o brasileiro sorrir, para fazer nós ficar contentes outra vez. Então, não se candidate. Sai, dá lugar para outro. Eu sou bem sincero nisso. Porque se eu me candidatasse para ser presidente, que eu não sou candidato, mas se eu me candidatasse para ser presidente, eu ia mostrar o que é ser presidente de verdade de uma nação. Ia mostrar com punho de ferro realmente. Mas não punho de ferro para bater no povo, para machucar as pessoas, para machucar, para escravizar o pobre, para fazer os banqueiros ficarem mais ricos ainda. Não é isso não.
ou ia trabalhar em prol de tirar as pessoas da situação de pobreza que tem, ou ia trazer tecnologia ao Brasil, trazer IA para o Brasil, tecnologia para o país, para que o país viesse a se desenvolver. Eu ia pegar esses jovens todos que recebem pé de meia, ia botar num serviço para começarem a trabalhar. Ah, não, mas tem que estudar e não trabalhar. Não, tem que trabalhar sim, porque trabalhando ele tem INSS descontado e ajuda eles. Começar desde os 16 anos a pagar o INSS. Para quê? Para que nós possamos ter, ia diminuir a minoridade penal. Não vê que história não, porque diminuir a minoridade penal é botar criança na escola, não ia trazer respeito, educação, baixar para 14 anos a minoridade penal. Passou dos 14 anos, responde, vai para a Fundação Casa, se o crime for grande, fica lá até completar os 18. Quando completar os 18, ele vai para o presídio. Ah, mas daí os presídios são superlotados por causa das facções criminosas que estão lá dentro comandando os presídios. É só por isso que está superlotado. Porque daí a facção criminosa garante o sustento da família do cara lá fora. Então fico lá dentro para comandar o crime. Mas bota uma lei dura, que faccioso criminoso ele vai parar na solitária. Construi presídios solitários onde ele não tem contato com o outro. Onde ele fica sozinho, onde ele vai ter condições, vai ter o seu banheirinho, mas é quartinho de 2 por 2. E ele só tem um banheirinho para ir, voltar e ficar naquela celinha apertadinha lá e sem se comunicar com o outro. Até ele dizer que não pertence mais a facção nenhuma. Até ele esquecer que facção não existe, que existe o poder do Estado. Respeitar os religiosos. Não importa qual religião seja, terá direito de pregar, de falar contra, de dizer que aquilo é pecado. Esse é o tipo de coisa, não importa qual religião, tem o direito de expressar-se. Eu só não vou aceitar satanismo, porque isso aí é totalmente fora de ética, tanto na religião muçulmana, quanto na religião católica, quanto na religião cristã. Todos não sabem que Satã não é boa pessoa. Então isso aí eu não ia ter o meu apoio não. O cara podia até expressar, mas não vem pedir dinheiro para ajudar ele a crescer, que eu não vou ajudar não. Eu vou ajudar quem tem fé num Deus vivo, num Deus verdadeiro que cura, num Deus verdadeiro que salva, num Deus verdadeiro que venha nos ajudar quando a gente precisar, em alguém que podemos confiar, não num alguém que detesta o ser humano. Ah, não, a Bíblia é toda errada. Foi a Bíblia que disse que Satã é Satã? Se não for por meio da Bíblia, você não saberia. Não é, meu amigo? Então a Bíblia é mais antiga que seus livros de magia. Foi a Bíblia que disse que Satã é Satã. Foi a Bíblia que deu esse nome. Foi a Bíblia que considerou. Todas as outras religiões falam do mal. Sim, porque o mal existe. E nunca dizem que o mal é bom. Então, se a Bíblia revela que o mal é mal e as outras religiões revelam que o mal existe, então por que eu vou aceitar o mal na minha vida? Se eu fosse presidente, haveria comida para todo mundo, porque os benefícios de todos os deputados, senadores seriam reavaliados. E do Supremo também reavaliados. Se eles precisam disso tudo, ou a população precisa mais do que eles. Iria fazer de tudo porque o governador que não mostrasse crescimento na sua cidade, seu mandato seria cassado. Ele tem, porque o recurso não ia mais ter esse negócio. Dá 100, vota 14 para Santa Catarina. Não, Santa Catarina daria 10%. Todo mundo daria 10% e iria tudo para lá. E o resto ficaria com aquele governador que pegou. Ele tem que dar um jeito de trabalhar aquele dinheiro e da nação melhorar. Agora chegar lá a fome e continuar a mesma coisa. A fome está aumentando. Então o governador tem que sair e entra o vice. Está na hora de impeachment o governador e entrar o vice. E aí assim nós ia começar. Tinha que fazer melhorar. Se não fizer melhorar, sai dali. São coisas que nós temos que botar na nossa cabeça de verdade. Para dessa encrenca toda. O mundo está assim por falta de duas coisas importantes. Por falta de Deus e por falta de valores. Ah, vem o ateu e diz, mas não precisamos de Deus. Nós precisamos só da ciência. Só que a ciência, meu amigo, não dá motivação nenhuma para o cara viver. A ciência não dá. A ciência estraga muito mais do que ajuda. Ela sozinho
ela não consegue fazer tudo. O homem precisa crer em alguma coisa, porque nós morremos. O dia que você for imortal e não tiver que morrer, aí você pode dizer que a sua crença na ciência é válida. Mas como nós morremos, nós precisamos dar paz ao nosso espírito, para que a gente sinta de verdade que um dia nós vamos partir dessa para melhor. Precisamos reintegrar a sociedade, dar valores às pessoas, ensinar que determinadas coisas não podem mais ser feitas, ensinar que determinadas coisas têm que parar, não podemos ser monopolizados. E aí o Brasil vai se tornar, o que o Brasil se tornaria? Uma potência maior que os Estados Unidos. Porque nós temos tanta riqueza, que se for distribuído igualmente para o povo vai investir. Me investindo integralmente. Nós temos que botar para fora os vadios que não querem trabalhar, os preguiçosos que tem, os governantes que não querem ajudar o governo, essas pessoas que não estão interessadas, deputado que vai para lá defender ideias que não são prioridades. Não me venha lá com ideias que não são prioridade. Ideia que não vai encher a barriga de ninguém. Não vai ajudar em nada, não é bem visto. É coisa que venha trazer comida, alimentação, casa, que venha dar consistência, luz e água, gratuito. Se eu fosse presidente, seria gratuito. O povo não iria pagar mais por luz e água, nem as empresas. Não, acabou o pagamento de luz e água. Para quê? Isso é um benefício dos impostos que nós já recebemos. Então, se cada governante teria administração, teria 90% de tudo para se assustar, não precisava mais. Esse negócio de luz e água ser algo que o povo precisa pagar. É um benefício dado pelo governo. Segurança, benefício dado pelo governo. Em cada bairro, um posto policial, de policiais bem armados, não esses policialzinhos que andam por aí, não, mas bem armado e com câmera sim. Ah, mas aí, agora eu não concordo contigo, policial. Tem que ter câmera sim, tá? Aí você prende a pessoa direito, você tem condição de fazer a coisa certa e ninguém vai ficar falando mal de você. Esse é o meu pensamento quanto a um Brasil melhor. Agora, eu quero ver se temos condições de chegar num Brasil desse. Esse é o Brasil que eu quero chegar. Quando eleger Flávio Bolsonaro, você acha que eu vou ficar aqui sentado aqui? Ah, Flávio Bolsonaro, tem que seguir. Oh, que homem bom, oh, que homem maravilhoso. Não. O que falta é eu vou estar cobrando a mesma coisa. Vou estar aqui na rede social falando. Flávio Bolsonaro tem que melhorar isso. Flávio Bolsonaro tem que melhorar aquilo. Flávio Bolsonaro tem que melhorar aquilo. E o que tu prometeu que tu ia fazer, tu não pegou esse país. Porque quem pega e quer se eleger tem que saber muito bem o que vai fazer. Se não tem condições de ser presidente, não se candidate. Não adianta ser candidato e não fazer nada pela nação. Nós precisamos de gente que lute pelo povo brasileiro, que tenha coragem de lutar pelo povo. Nós precisamos de presidente que seja macho, homem de verdade, não esses que são mandados até pela própria mulher, que a mulher estava lá falando da crise aqui e ele estava lá, sabe aonde? A mulher dele estava lá nos Estados Unidos comprando. Então, não tirou o visto do cara que vinha para cá? Por que o governo americano deveria fazer o quê? Tirar o visto da mulher dele, para ela não viajar mais para os Estados Unidos gastando nosso dinheiro, né? A Janja fez a Janja Palousa e disse que o dinheiro era para as crianças pobres. Você viu qual foi a criança pobre ajudada pela Janja Palousa? Aonde é que tá? Me mostra um dado aí, ô esquerda. Me mostra um dado aí colocando que foi tanto da Janja Palousa para... Não foi para lugar nenhum. Foram gastos uma dinheirada, cantores encheram o bolso, o povo ficou pensando que estava ajudando os pobres. Nós não somos mais enganados, não. É a hora de você despertar. Cobra do seu presidente o que é verdade. Você que de esquerda, cobra do seu presidente. Tá ruim, é porque ele não pode. É uma questão. Vamos dar mais 4 anos para ele. Lula já ficou 4 anos no poder e entregou o Brasil quebrado. Quebrado para Dilma. Dilma só passou pano quente, segurou mais um pouco e depois o Brasil demoliu com tudo. Então não adianta. Nós precisamos de gente que pegue para resolver. Eu vou votar no Flávio, voto. Mas se ele entrar lá, começar de maracutaia, começar lá com engajamento não sei do que, começar a puxar pro lado de lá, puxar pro outro lado e proteger pessoas de crime. É porque é do PL não pode ser julgado, não. Se é do PL, for do PL, de quem for, de direita ou de esquerda, não interessa. Tudo, a lei é para todos.
Se aprontar qualquer coisa, vai pra cadeia. Nós temos que acabar com essa ideia de politização na nossa lei, não. O presidente está lá para fazer valer, fazer cumprir e fazer o povo sobreviver. Ah, mas não é direito do presidente do Supremo, então coloca a gente competente no Supremo. Dá um impeachment para esses caras que não fazem nada, tá? Que só ficam lá enrolando. Pega juízes aí competentes, juiz que não está cumprindo com a sua função, é caçar tanto ele como juiz e caçar o diploma dele. Tem que ser feita uma lei dessa. Caçar o diploma dele como advogado. Ele nem como advogado vai trabalhar mais. Não tem mais direito a trabalhar como advogado. Caçado na ordem dos advogados do Brasil. Juiz está fazendo coisa que não deve, fora da lei. Esse tem que ser o trabalho. Para isso precisa ser cabra macho. Se não for cabra macho, não adianta. Professor Márcio, aqui no YouTube, deixando a sua opinião política.